Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Hoje, dia 1º de novembro de 2025, 16 minutos, né? 16 minutos do dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Nos encontramos aqui na Igreja Matriz São Sebastião, aqui na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, para a nossa vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. Estamos aqui desde as 9 da noite do dia anterior e iremos até as 3 da manhã deste dia 1º de novembro de 2025. Então, maravilhoso. É a 51ª vigília, já são 51 vigílias de adoração ao Santíssimo Sacramento. E no meio da vigília nós sempre temos a pregação da palavra. Pregação. E o tema da pregação de hoje, para quem ainda não me conhece, sou Celso Deretti, sou missionário aqui da Arquidiocese de Florianópolis, moro aqui em Balneário Camboriú. O tema da pregação de hoje é ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Nós vamos tomar o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 até o 10. Vamos até o 11, né? Apocalipse 2, de 8 ao 11. Então diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Obviamente está falando aqui de Jesus. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Olha só isso. Nada temas ante o que hás de sofrer. Olha só isso. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Palavra do Senhor. Bom, aqui ser fiel até a morte. Amados, quando nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, que fala de Jesus, diz que ele foi obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus foi obediente, ele foi obediente até a morte. Certo? Para quê, irmãos? Para nos salvar. Para abrir para nós as portas da eternidade, que estavam fechadas por causa do nosso pecado. Éramos réus de um crime inafiançável. Éramos inimigos de Deus, objetos da ira divina. Estávamos perdidos, sem possibilidade alguma de encontrarmos a salvação. Certo? Aí que está. E veja aí, Deus tanto amou o mundo, João 3,16,
Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Tem o quê? A vida eterna. E o Evangelho diz também que Jesus, ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca da ovelha que se perdeu até encontrá-la. Isso significa que não há nada, veja só, quando fala até, significa que nada o impedirá. Nenhum sofrimento será grande demais. Nenhuma luta será grande demais. Nenhuma oposição o impedirá, nada o impedirá. Quando se fala até, Jesus foi obediente até a morte, significa que nem o pior castigo que era destinado aos piores criminosos o impediu de realizar aquilo que o Pai lhe havia confiado, a salvação do gênero humano, a minha salvação, a tua salvação. E outra coisa, também dizer, ele deixa as 99 que não precisam de salvação e vai em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Ou seja, nada o impedirá de ir até as últimas consequências. Olha o amor de Deus por nós. Irmão, mas tudo isso para quê? Justamente para a nossa salvação. Para que nós pudéssemos nos tornar herdeiros de Deus, filhos de Deus e tomar posse da vida eterna. E aqui, irmãos, entra para nós aquilo que é a coisa mais importante para cada um de nós. É a vida eterna, é o céu, é a vida eterna. Aqui que está. Nós estamos agora no ano jubilar, né? E o ano jubilar, o tema é peregrinos de esperança. Somos peregrinos de esperança, correto? E essa peregrinação, ela vai nos conduzir exatamente para onde? Para o céu. E nós aqui, quando fala ser fiel até a morte, isso significa o quê, meus irmãos? Que aquele que permanece fiel até a morte, no dia da morte, entrará na posse da vida eterna, na posse do céu. E quem for infiel, o que acontece? Quem for infiel vai se perder, vai se condenar ao fogo do inferno. Aqui que está a beleza da nossa fé, irmãos. Aqui que está a grandeza da nossa fé, a grandeza da nossa esperança. Eu sempre digo, a pior coisa para um ser humano é ser enganado, é ser ludibriado, certo? Ser logrado. Não tem coisa pior. Quando a pessoa é enganada. Qual seria o pior de todos os enganos? Qual seria? É eu chegar no dia da minha morte e perceber que eu perdi o céu, por ter dado crédito a tudo aquilo que me levou a perder o céu. Ou seja, eu apostei tudo em algo que resultou na minha desgraça eterna. Aqui entra a fidelidade, meus irmãos, a fidelidade. Nós somos herdeiros do céu. Nós somos herdeiros do céu, nós somos os santos de Deus, da família dos santos de Deus.
E todos os santos, hoje, dia de todos os santos, 1º de novembro, se você pegar a vida de cada santo, todos eles, todos os santos, os canonizados e os nãos, você vai perceber uma coisa em comum: eles foram perseverantes, foram fiéis até a morte. Isso é a característica principal de um santo, de uma santa, é a sua fidelidade, é a sua perseverança, é a sua obediência ao Espírito Santo. É o santo. Então ele é aquilo que está lá justamente no primeiro salmo, né? No Salmo 1. Salmo 1 diz assim: feliz, né? Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Agora, olha, feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Olha só. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Irmãos, queridos, ninguém aposta em algo que não vale a pena, certo? Sempre que, pode perceber, se você, antes de tomar uma decisão de empreender algo, de colocar o teu tempo, o teu dinheiro em algo, o teu talento, você sempre faz uma pergunta: será que vale a pena? Certo? Se for alugar um filme, por exemplo, vale a pena? Ah, você foi convidado para isso, para aquilo. Você pergunta: será que vale a pena? Para nós, existe uma coisa só que realmente vale a pena: é o céu, é entrar no céu, é a vida eterna. É a vida eterna. Por quê, irmãos? Porque se eu perguntar para você qual é o maior desejo do seu coração, certo? Eu sei qual é. O maior desejo do seu coração é viver eternamente. E do meu também. Por isso que a morte, para nós, ela representa a extinção. E a gente faz de tudo para a gente se livrar do espectro da morte, do aguilhão da morte. E aqui, nós temos quando a gente fala peregrinos de esperança, a nossa esperança não engana, queridos. Lembra que eu falei que a pior coisa é a gente ser enganado? Certo? A nossa esperança não engana. Nós sabemos que no dia da nossa morte, se nós formos fiéis até a morte, nós seremos introduzidos pelos portões do paraíso, onde nós veremos a Deus face a face, onde haverá delícias eternas à direita de Deus, onde nós seremos glorificados, onde diz a palavra, né, lá em Apocalipse fala que Deus enxugará o quê? As lágrimas, né? Não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento.
Já lá em Apocalipse 7, fala assim: então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes? E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Irmãos, nós não estamos vivendo na grande tribulação agora? Ah? Estamos ou não estamos? Não é o tempo agora da grande tribulação? O que poderia acontecer de pior no mundo do que já está acontecendo? O que poderia? Ah? Né? É a grande tribulação, nós já estamos na grande tribulação. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Irmãos, por isso estão diante do trono de Deus e o servem, dia e noite, no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol ou calor os abrasará. Não vai ter roubo dos velhinhos dos INSS. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Irmãos, veja, hoje nós estamos aqui, correto? Dia 1º de novembro de 2025. É daqui a 50, 60 anos, seguramente ninguém mais vai estar aqui, nós aqui, ó. Certo? Com exceção aí, talvez, da Marina, né, que é jovem, mas... Queridos, e eu pergunto, o que realmente vale a pena nessa vida, que é 60, 70, a Bíblia diz que a vida é 70 anos, o mais forte chega aos 80, né? Dona Catarina já está com 90, mas o que realmente vale a pena? O que vale a pena? É o céu, queridos. É o céu. E aqui que está a beleza, porque quando a gente espera o céu, e a gente sabe que o céu nos espera, isso muda a nossa vida, isso muda as nossas prioridades. É como diz o Papa Bento XVI, que as coisas presentes se lançam no futuro e as do futuro se derramam nas presentes. Então o presente muda o futuro e o futuro muda o presente. Porque se eu espero o céu, então eu vou mudar a minha vida. Eu vou ser fiel àquilo que Deus me ordena. Eu vou fazer aquilo que é agradável a Deus. Eu vou ser santo. Amém? Porque eu sei que aquilo que me espera não vai me enganar. A minha esperança não será... Deus não vai me decepcionar. A minha esperança não engana. E porque eu espero, eu vou lutar. Eu vou empenhar. Eu vou trabalhar. Eu vou apostar tudo naquilo que eu espero, certo? E o problema dos homens que não esperam a vida eterna é que eles esperam que a morte seja o fim de tudo e que pronto, e que quem pode mais chora menos, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita, né? Essa é uma vã esperança do mundo. O mundo espera que a morte é o fim de tudo. E por isso o negócio é aproveitar. Se tiver que matar, vamos matar. Se tiver que adulterar, vamos. Se drogar, vamos. Roubar, vamos. Porque a morte é o fim de tudo.
e quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, ficou para trás. Não, nós temos outra esperança, certo? Nós esperamos os novos céus, esperamos nova terra. Irmãos queridos, isso nos torna cientes da necessidade de uma conversão, de uma santidade. Por isso que a palavra de Deus diz lá, Jesus, ainda no Apocalipse, Apocalipse 22, fala assim, disse ainda, não seres o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O momento está próximo. Que momento é esse, irmãos? Eu digo, é a segunda vinda de Jesus. É a segunda vinda de Jesus. E pelo andar da carruagem, é iminente. E volto a dizer, a gente sabe até onde Jesus vai, a segunda vinda de Jesus vai acontecer, e onde vai ser o palco, o teatro do julgamento final. Isso quem nos revela é São Roberto Bellarmino, é doutor da igreja, padre jesuíta. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Bem Morrer. E lá nesse livro ele diz 3 coisas surpreendentes, que uma é bem controversa, mas eu acredito. Mas ele escreve, ele é doutor da igreja. Ele é doutor da igreja, então os escritos são todos chancelados pela igreja. Então, ele diz que, primeiro, isso é o próprio Jesus diz, né, que a segunda vinda de Jesus vai se dar no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. O Senhor ele ascendeu ao céu no Monte das Oliveiras. E a segunda vinda dele vai se dar no mesmo local onde ele ascendeu. E onde é que vai ser o palco no dia da segunda vinda de Jesus? O teatro do julgamento final? Vai ser no Vale de Josafá, que fica aos pés do Monte das Oliveiras. Josafá significa o juízo de Deus. Se você perguntar para o Google aí o que é Josafá, é o juízo de Deus. E o Vale de Josafá fica aos pés do Monte das Oliveiras. E ali toda a humanidade vai ser reunida ali. Inclusive, os mortos sairão do sepulcro. Os mortos que estão no sepulcro vão sair e vão se apresentar lá no Vale de Josafá para serem julgados. Impressionante isso. Se isso fosse ficção, mas não é ficção. Não é? Oi. Não é ficção. Isso é empolgação. Né? Isso não é ficção. É uma realidade, isso vai acontecer. Segunda vinda de Jesus não é ficção. Já está marcado o dia. Os mortos vão sair dos túmulos. Não é ficção, meus irmãos. Isso vai acontecer. Já pensou isso? Todos que estão aqui no cemitério da Barra, aqui do Crisântemo, vão sair e vão se apresentar lá para serem julgados no Vale de Josafá, em Jerusalém. Esse é o dia. O injusto, olha, enquanto esse dia não chega, o injusto faça ainda injustiças e o impuro pratique impurezas. Ou seja, o próprio Senhor disse assim, se tu de fato crê que a morte é o fim de tudo, então vá até as últimas consequências. Né? Se essa é a tua escolha, segue em diante, segue em frente. Mas o justo faça a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Amém? E o santo santifique-se ainda mais. Irmãos,
nós podemos e devemos nos santificar ainda mais. Irmãos, a santidade, hoje é dia de Todos os Santos, a santidade ela tem três pilares, né? Um tripé, 3 pilares. A santidade ela acontece na ortodoxia, na caridade e na pureza. Então, o nosso zelo pela ortodoxia, eu praticar tudo aquilo que a igreja me ordena, está no catecismo, certo? Tudo. A ortodoxia da fé. Segundo, a caridade. Todos os santos foram pessoas de muita caridade. Pequenas coisas, grandes coisas, mas eram sempre pessoas que praticavam a caridade. Suportavam os defeitos dos outros, ajudavam no que podiam, pensavam mais nos outros do que em si mesmos, né? Os santos. E santo sempre assim, sempre pensa mais no outro do que nele, né? É igual mãe, né? Sabe até a história do pelicano? Por que uma das imagens de Jesus é o pelicano? Porque a mãe pelicano, quando... Sabe o pelicano? Aquele pássaro que tem aquele... enorme, né? O pelicano, quando os filhos estão passando fome, não tem comida, a mãe, ela bica o próprio peito, não é? Para sangrar, para os bebês pelicanos beberem do próprio sangue. Por isso que é uma das imagens de Jesus, pelicano. Ela fere o próprio peito para sangrar, para que os bebês possam matar a fome. Impressionante isso. Então os santos pensam mais nos outros do que em si mesmos, não é? Caridade, meus irmãos, ela São João da Cruz, né? Diz que no entardecer de nossas vidas, no crepúsculo de nossas vidas, nós seremos julgados pelo amor. Seremos julgados pelo amor. Mas o amor posto em prática, né? Não o amor de palavras, o amor posto em práticas. O amor que sacrifica a própria vida. Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor a mim e do Evangelho irá salvá-la. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua vida? Então, tem até aquela história, né? O rei, já vou repetir de novo, muita gente não ouviu ainda. O rei uma vez pediu para o arauto dele, o arauto era o mensageiro, né, que tocava a trombeta, só vai até o tal vilarejo lá e ordena lá que todo mundo traga trigo, porque na próxima semana eu irei lá e quero que todo mundo traga o trigo que tem para os meus celeiros. E o arauto foi lá, tocou a trombeta, todo mundo se reuniu, e o rei ordena que todos que têm trigo tragam, porque eles precisam para os celeiros dele. E claro, uns já começaram a amaldiçoar o rei, esse rei safado, esse rei que já não tem ouro que chega, ainda quer o nosso trigo. E aí eu disse, não, esses esconderam o trigo que tinham, esconderam tudo. Outros disseram, não, eu não vou dar todo o meu trigo, não sei o que o rei vai querer aí, eu vou dar só metade. Teve um só que doou todo o trigo que tinha, doou tudo, uma grande quantidade de trigo.
porque ele tinha confiança na palavra do rei. E aí veio o rei, recolheu todo o trigo, tudo foi muito bem anotado. O rei anotou, pediu para o escriba anotar. E disse, olha, semana que vem, todos os que doaram trigo se apresentem novamente. E aí, o rei veio, para cada grão de trigo, quem doou 50 sacas, recebeu 50 sacas. E para cada grão de trigo doado, o rei colocou uma pepita de ouro. Devolveu uma pepita de ouro. E aquele que não doou nada, olhou aqueles sacos cheios de pepita de ouro e falou assim, por que eu não dei tudo? Por que eu não dei tudo? Quando nós entrarmos no dia da nossa morte, irmãos, queridos, nós vamos descobrir duas coisas. Além da gente ver os palácios que estão no céu, né? Os palácios, Santa Catarina Emerite. Ela diz que no céu existem palácios, jardins de indizível beleza. Existem cidades no céu, coisas que os olhos humanos são incapazes de, a mente humana é incapaz de conceber o que existe no céu. É infinitamente mais glorioso, maravilhoso, do que a mente humana pode conceber, o céu. E quando a gente chegar lá no céu, a gente vai descobrir duas coisas. Primeiro, que Deus é veraz. Que Deus é o quê? É veraz. Deus não mente. Que tudo o que Ele disse, Ele cumpre fielmente. Tudo que Ele diz, Ele cumpre fielmente. E a segunda coisa que a gente vai descobrir é o quanto nós fomos mesquinhos diante da veracidade de Deus. O quanto fomos reticentes. O quanto fomos pisando em ovos, ao invés de nos lançar sem reservas, sem precauções, em cumprir a vontade de Deus, em sermos fiéis até a morte, sempre com reservas, com precauções, né? Então nós vamos descobrir, olhar e dizer, não, realmente Deus é veraz. Deus não é homem para mentir. E aí nós vamos, diante da nossa mesquinharia de não ter respondido à palavra, ao chamado de Deus, à vocação, à santidade, nós vamos também dizer, por que eu não dei tudo? É? Mas irmãos, você pode dar tudo a partir de hoje? Você pode começar a dar tudo de você? Pode ou não pode? E veja, irmãos, Deus nunca vai te pedir algo que ultrapassa as tuas forças, que ultrapassa os teus recursos. Talvez o tudo que Deus está pedindo de você é justamente isso aqui, que o santo santifique-se ainda mais. Viu, irmãos? Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Irmãos, a minha o quê? Recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Querido, lembra de Santo Inácio de Loyola? Santo Inácio, ele dizia, um chama o Santo Inácio, eu falo Santo Inácio, né? Santo Inácio, ele costumava perguntar para si mesmo, que fiz
que faço e que farei por ti, Senhor. Eu pergunto, que grandes obras você quer fazer para o Senhor? E a maior obra, mais importante obra é você dar o teu coração para o Senhor. Porque é a partir daí que o próprio Senhor vai realizar grandes obras em você. Certo? Amados, aqui está a beleza da nossa fé, a beleza. Deus, Ele é infinitamente misericordioso. Mesmo quando a pessoa passou a vida inteira jogando fora os seus talentos, né, gastando como filho pródigo, né, dissipando os bens, mas quando a pessoa cai em si e diz, eu vou voltar, o Senhor, Ele põe anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, faz uma festa, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Talvez você não foi, ou não está sendo fiel, ou não foi fiel até agora, mas você pode começar, queridos, uma vida de santidade. Você pode? O Espírito Santo não nos é dado porque somos santos, mas para nos fazer santos. E como a gente costuma ouvir, não existe um santo sem passado e nem um pecador sem futuro, correto? Muitos dos maiores santos que a igreja canonizou foram grandes pecadores, da pior espécie. Mas eles deram o coração ao Senhor, abriram o coração ao Senhor, e de capacho do diabo Deus os fez toalha de altar. O Senhor pode fazer de você um grande santo, uma grande santa. Aí entra a humildade, a eu buscar, certo? Eu buscar o Senhor, eu amá-lo acima de todas as coisas. Eu preciso buscar. Quem busca, encontra. Então busque. Busque aquilo que te torna santo. A oração, os sacramentos, a palavra de Deus, os retiros, as pregações, as leituras espirituais, os grupos de oração, os movimentos da igreja, a Santa Eucaristia, nem se fala, a confissão. Busque regularizar a tua situação. Busque. Queridos, aqui, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis toda impureza. Claro, e a gente está numa luta terrível, porque a impureza é tanta pornografia hoje, é tanta vestes indecentes, que ser puro hoje é um desafio tremendo. Tremendo. Principalmente aqui no litoral, né? No litoral aqui. É uma luta que pode ser vencida sim. Nós podemos ser puros de coração. Se nós dermos os passos, nós podemos alcançar um altíssimo grau de pureza. Pureza de mente, de coração, de atitudes. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Viu, amados?
Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. O céu vale a pena. O céu vale a pena. Eu pergunto, você imagina, vamos usar um pouquinho a imaginação aqui, né? Muitos dos grandes artistas, celebridades que já morreram, muitas dessas pessoas foram para o inferno, não tenha dúvida, certo? Porque apostaram tudo naquilo que era do diabo mesmo. Colocaram todos os talentos, o dinheiro, as suas habilidades, sua influência a serviço de Satanás. E eu pergunto, essas pessoas que estão no inferno agora, nesse exato momento, viu? E elas olham para os que estão no céu e elas percebem assim, meu Deus, eu daria tudo para sair daqui e recomeçar a viver e para mim entrar no céu. Mas não tem mais volta, queridos. Não tem mais arrependimento, não tem mais redenção, não há mais esperança, certo? Não há mais esperança. É o que está lá no livro da sabedoria, né? O livro da sabedoria é um livro muito importante, o livro da sabedoria. É muito importante que você leia o livro da sabedoria. Aqui fala sobre, bem no início do livro da sabedoria, aqui diz, aqueles que foram condenados, né? Eles vão dizer exatamente isso aqui. Olha, como é, pois, aqui, pois como ele está no número dos filhos de Deus e como está seu lugar entre os santos, pessoa que se perdeu, né? Olhando para quem está no céu. Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade, nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição, não conhecemos os caminhos do Senhor. O que ganhamos com nosso orgulho? O que nos trouxe a riqueza unida à arrogância? É exatamente o que esses caras que se perderam porque arrogância, avareza, que tinham tempo, dinheiro de sobra para tudo, mas para as obras do Senhor não tinham um olhar sequer, né? E eles vão dizer exatamente isso, o que ganhamos com o nosso orgulho, o que nos trouxe a riqueza unida à arrogância, tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa, né? Assim, a esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento. Está vendo? Qual é a esperança do ímpio? Lembra que eu falei antes? É que a morte é o fim de tudo. Então que tem que gozar mesmo, tem que adulterar, tem que matar, tem que roubar, tem tudo, corromper. Mas os justos, aqui que está, irmãos, ó, ser fiel até a morte. E eu te darei o quê? A coroa da vida. Irmãos, você sabia que você vai receber uma coroa no céu? No momento que Jesus vai colocar uma coroa na tua cabeça, você sabia disso? Sabia? E essa coroa, sim, seremos coroados.
porque nós reinaremos com Cristo. E cada coroa ela vai ter uma cor, uma beleza diferente uma da outra, segundo o grau de santidade que a pessoa alcançou. Sabia disso? Assim como também a recompensa será de acordo com o grau de santidade. Detalhe, ninguém vai invejar ninguém, porque cada um vai reconhecer o mérito. Eu vou olhar para aquela pessoa que tem uma coroa mais linda do que a minha, um palácio mais belo do que o meu, e dizer, ela mereceu, ela apostou tudo, ela se santificou ainda mais. Eu poderia ter me santificado, poderia, não fiz, mas ela fez, então me alegro. É justo que ela tenha uma recompensa maior. Mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor. Onde é que está a nossa recompensa? Está no? Irmão, não importa se você não ganhar o prêmio Nobel, ou sei lá, qualquer outra coisa aí. O que importa é que a tua recompensa está no? Porque toda a glória deste mundo, pensa num artista famoso aí que morreu, um cantor, ninguém mais lembra. Ninguém mais nem lembra. A glória passou. Mas a nossa recompensa está no Senhor e o Altíssimo cuidará deles. Olha só, por isso receberão a régia coroa da glória. Ai, ai, ai. A régia coroa da? E o diadema da beleza da mão do Senhor. Porque os cobrirá com a sua direita e os protegerá com o seu braço. Amém? Queridos, vale ou não vale a pena a gente apostar tudo no reino de Deus, numa vida santa? Irmão, mas não esqueça uma coisa, a fidelidade, só é fidelidade quando você está na tribulação. E nós estamos vivendo a grande tribulação. Nós estamos vivendo no mundo pós-cristão, não pós-cristianismo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas nós estamos vivendo no mundo pós-cristão. Nós somos tratados como gado destinado ao matadouro, nós cristãos, que vivemos a castidade, a caridade, a ortodoxia. Nós somos tratados como gado destinado ao matadouro. E literalmente, milhares de cristãos estão sendo mortos, perseguidos. Amados, veja, o Senhor, Ele que a palavra de Deus diz, o Senhor é bom, é um refúgio na tribulação. Naum, conhece os que nele confiam. O Senhor diz aqui, o Senhor restaura o esplendor de Jacó. Jacó é você. O Senhor restaura o teu esplendor. O Senhor te ama. Deus te ama, querido. Olha, quero dizer para você, a pena que muitos de nós, a gente dá ouvidos ao diabo, e o diabo, obviamente, ele vem senão para furtar, matar e destruir. Ele faz um estrago terrível na vida da pessoa, que lhe dá ouvidos. Mas veja, o Senhor, Ele reconstrói aquilo que estava destruído, Ele restaura o esplendor do nosso coração.
Deus nunca vai olhar para você como um caso perdido. Deus nunca vai olhar para você como um condenado. Não. Deus só tem olhos de amor por você. O Senhor quer a nossa salvação, Ele anseia nos introduzir no céu. O Senhor anseia nos dar a vida eterna. E aqui o mais lindo de tudo, o Catecismo da Igreja diz que não há pecado, por mais grave que seja, que a Igreja não possa dar o perdão. Aqui está a beleza da nossa fé. Você caiu da tua fidelidade, você abandonou o caminho do Senhor, se entregou à mundanidade, perdeu o gosto pelas coisas de Deus, ou perdeu de vista a vida eterna. Mas veja, amados, basta um passo, um recomeço, e o Senhor Ele restaura o teu esplendor, Ele reconstrói a tua casa. Existem uma infinidade de passagens na Bíblia aqui de promessas de restauração, né? Eu gosto muito daquela, muitos de vocês conhecem Jeremias 29, né? Jeremias 29, que fala assim: eis o que diz o Senhor, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco. Oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Amém? Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Irmãos, olha só, eu vos atenderei. Nunca tenha medo de se aproximar do Senhor com a tua verdade. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor, vos trarei do cativeiro e vos irei buscar em todas as nações e em todos os lugares por onde vos dispersei, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Que lugar é esse, meus irmãos? Aqui o profeta está se dirigindo aos que faziam parte da diáspora, dos dispersos, os exilados, que foram reintegrados em Israel, certo? Que eles foram para a Babilônia, exilados, e Deus os reintegra em Israel novamente. Para nós, essa terra aqui, o Senhor quer nos reintegrar aonde? De onde foi que o pecado nos exilou? Não foi do paraíso? Foi ou não foi? E o Senhor quer nos reintegrar aonde? No paraíso, irmãos, no céu. É para a casa do Pai que o Senhor quer nos reintegrar. E queridos, quero dizer uma coisa para você: essa terra, você nunca vai ser feliz plenamente. Não existe felicidade plena aqui na terra. A gente pode ter momentos de paz, momentos de alegria, sim, certo? Mas aqui a gente está num exílio, longe da casa do Pai. Nós estamos exilados aqui. E a felicidade plena, total, eterna é o céu. É o céu, meus irmãos. Por isso que para nós que cremos, o dia da nossa morte vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Certo? Vai ser o dia mais feliz.
O meu livro não está aí não, né? Ninguém tem o meu livro aí, não? A Vanilde tem? Pega lá para mim. O dia da nossa morte vai ser o dia mais feliz na nossa vida. Tá? Mas ninguém quer morrer, né? Obrigado. Obrigado, Vanilde. Obrigado, Gi. Vanilce, né? Ah, meu Deus do céu. Aqui no livro, eu coloquei aqui, esse livro é meu último, né? Para Além das Misteriosas Portas da Morte. Saiu agora. E no final, lá na contracapa, tem um parágrafo do Diário de Santa Faustina Kowalska. E ela escreve assim, falando do dia da morte dela, né? Ó dia eterno, ó dia desejado, espero por ti com saudade e ansiedade. O amor afastará logo os véus e tu serás a minha salvação. Ó dia lindíssimo, momento incomparável em que verei pela primeira vez a meu Deus. Ai, ai, ai. Irmãos, uma vez perguntaram para um rapaz que queria ser padre, por que você quer ser padre? E ele falou, eu quero ser padre porque eu quero ver a Deus. Irmãos, a visão beatífica de Deus, ela é tão além do que a gente imagina, que a eternidade, o que é a eternidade? É você conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo por inteiro, porque Deus é tão grande, tão imenso, tão misterioso, que quanto mais você o conhece, mais se dilata. E nem mesmo uma eternidade é suficiente para nós conhecermos a Deus na sua totalidade. E esse conhecimento é um gozo que excede qualquer outro gozo, inclusive o gozo sexual. E é por isso que os padres renunciam ao gozo sexual, os religiosos, religiosas, porque já dão testemunho de que o conhecimento de Deus é um gozo que vale a pena acima de qualquer outro gozo. Esposo da minha alma e Senhor dos senhores, sinto que o terror não dominará minha alma. Ó dia soleníssimo, ó dia luminoso, em que a alma conhecerá Deus em seu poder e mergulhará toda em seu amor e conhecerá que já passaram as penúrias do exílio. Lembra que eu falei agora? Essa vida na terra é o quê? Um exílio. A própria palavra paróquia, sabia que significa exílio? Paróquia significa exílio. Ai, meu Deus. Irmãos, ó dia feliz, ó dia abençoado, em que o meu coração se inflamará de um calor eterno, porque já agora te presinto, embora através de véus. Tu és para mim, ó Jesus, enlevo e encanto na vida e na morte. Ó dia pelo qual toda a vida espero. Eu te espero, ó Senhor, porque unicamente a ti desejo. Esse é o coração de uma santa, né? Tu és tudo no meu coração e tudo o mais é nada. Olha isso. Tu és tudo no meu coração e tudo mais é o quê? É nada. Exatamente porque as coisas que nós vemos passam e as que são invisíveis são eternas. Exatamente por isso. Ó dia de delícias, de eternas suavidades,
Deus de grande majestade, esposo meu, tu sabes que nada satisfará um coração virginal. Em teu doce coração reclino o meu rosto. Santa Faustina Kowalska, meu Deus do céu. Ela falando sobre o dia da morte dela, o dia do encontro dela com o Senhor Jesus. Olha o que é um coração de uma pessoa santa. Os desejos, os anseios, os anelos. Irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa. Não há vida sem morte. Jesus disse, se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo. Mas se ele morre, produz o quê? Muito fruto. Se você quer produzir muito fruto e ter direito ao fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso, é preciso morrer todo dia. Morrer para o pecado, para a tua vontade própria, morrer para este mundo, morrer, como diz a palavra de Deus, os que são de Jesus Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. São Paulo diz, estou pregado à cruz de Cristo. Certo? A minha vida presente de São Paulo, eu vivo na fé no Filho de Deus que morreu para mim. E ele diz, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Irmãos, a santidade exige morte. Morrer para tudo que é mundano, diabólico, carnal, a fim de viver para Deus. A fim de viver para a vida eterna. Aqui no livro, coloco aqui Hebreus, capítulo 1. Aqui, eu escrevo assim no livro, a fé pode ser posta à prova. Não raras vezes o crente vive a sua fé na obscuridade. O magistério da igreja nos adverte que o mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Por isso que eu digo, irmãos, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Porque nós estamos na grande tribulação e isso pode abalar a nossa fé. O que devemos fazer diante das provas que podem abalar a nossa fé? Devemos nos voltar para as testemunhas da fé. Os santos. Quem são os santos hoje, dia 1º, dia de todos os santos? Quem são os santos? São testemunhas da fé, correto? Se eles alcançaram, eu também posso. Porque eles foram criados em coeiros, igual eu, igual você, não foi? Não é?
Está escrito lá, Salomão escreve isso, né? Eles foram criados em coeiros igual você e eu. Mas eles alcançaram a santidade. Então eles são testemunhas da fé. Eles conseguiram, eu também consigo. Devemos nos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que creu, esperando contra toda esperança. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento do seu filho e com a noite do seu túmulo. E tantas outras testemunhas da fé. Olha agora isso aqui, ó. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, os santos todos, né, que a gente celebra hoje. Qual é o teu santo de devoção, que você admira? Rejeitando todo o fardo do pecado que nos envolve, corramos com perseverança. Corramos com o quê? Para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da fé, Jesus. Amém? Irmãos, eu ouvi do meu grande formador, né, o Reinaldo Bezerra dos Reis, ele diz assim, não devemos ser discípulos do pecado dos outros, certo? Não podemos ser discípulos do pecado dos outros. O autor da carta aos Hebreus nos revela o itinerário para não sucumbirmos frente às inevitáveis provações de nossa vida terrena. Lembrai-vos dos dias de outrora, quando fostes iluminados, quantas longas e dolorosas lutas sustentastes, tornando-se alvo de toda espécie de opróbrios e humilhações. Não percais essa convicção, que está vinculada a uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. E alcançardes o quê? Os bens prometidos. E já está ali, está na esquina. O dia da nossa morte já está ali, ó, na esquina. Irmão, você vai alcançar os bens prometidos. Pensa no céu, irmão. Pensa no céu. Pensa na beleza, nos vestidos, nas vestes, nas comidas, nos banquetes, nas músicas, nos coros. Meu Deus, as pessoas acham que o céu é um lugar chato. Irmãos, o céu é algo tão extraordinário, tão maravilhoso. Tem coisas tão incríveis que não tem como descrever. Ainda pouco, sem dúvida bem pouco, o que há de vir não tardará. Meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela... Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Amém? Somos de manter a fé para a nossa salvação. Queridos, tome uma decisão hoje, agora. O santo santifique-se ainda mais. O santo santifique-se ainda mais. Quais passos você está disposto a tomar hoje para se santificar ainda mais? Com que você precisa romper? Com quem ou com o que você precisa romper? Se apartar, abandonar? E o que você precisa se agarrar para se santificar ainda mais? Queridos, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena a vida eterna, o céu, vale a pena apostar tudo, vale a pena a gente desprezar o mundo e ser desprezado pelo mundo, vale a pena. O Senhor diz: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado.
São Tiago diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e no momento certo Ele vai vos exaltar. Ser casto hoje é uma humilhação, ser puro é uma humilhação, ser honesto é uma humilhação, ser crente é uma humilhação, carregar a palavra de Deus é uma humilhação, ser tratado como carola, como beato, benzedor de trovada, né? Às vezes o pessoal vai visitar os parentes, e o Celso, como é que está o Celso? Ah, o Celso virou benzedor de trovada. Né? Carola, beato. Irmãos, vale a pena? São Tiago é muito claro, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e no momento oportuno Ele vos exaltará. Irmãos, eu não vejo hora de entrar no céu. Viu? Não vejo hora de entrar no céu. Mas eu sei, irmãos e irmãs, que enquanto essa hora não chega, eu preciso me desvencilhar do inferno, certo? Eu preciso fechar os meus ouvidos à voz do diabo e abri-los completamente à voz do Espírito Santo. Uma vida de obediência, de santidade, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, nos diz o Senhor, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Que esta vigília de hoje, dia de Todos os Santos, nos realmente seja o dia da nossa salvação. O dia em que, de fato, você vai começar a postar tudo no reino de Deus, naquilo que realmente vale a pena. Porque a nossa esperança não engana. Nós seremos glorificados, divinizados. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Querido Jesus, nós queremos nos agradecer, Senhor, nesse momento, por Tua palavra. Nos agradecer, Senhor, por ter dado a vida por nós, por ter derramado o Teu sangue na cruz, para nos purificar, nos lavar. Humildemente, Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Reconhecemos a nossa infidelidade, mas queremos tomar uma decisão, Senhor, essa noite, de nos santificar ainda mais, de nos desvencilhar de toda a cadeia do pecado, de todo o laço do demônio. E por isso, Senhor, nós renunciamos ao diabo agora. Diga junto comigo, se você quiser, Senhor Jesus, eu renuncio a Satanás, eu renuncio às suas pompas, às suas mentiras, eu renuncio ao modo de viver deste mundo. Senhor Jesus, eu me entrego inteiramente a Ti, sem reservas, sem precauções. A partir de agora, Senhor, eu vou apostar tudo na única coisa que realmente vale a pena: o céu, Senhor, a vida eterna. Senhor Jesus, derrama sobre mim o Teu Santo Espírito. Tira do meu peito esse coração de pedra e mete ali um coração de carne, Senhor,
Senhor, enche-me do teu Espírito, lava-me com teu sangue. Nós te adoramos, Senhor. E agora, Jesus, nós queremos confessar o teu senhorio. Eu declaro com a minha boca, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. A minha vida, eu a vivo para te amar, para te servir, para te glorificar, para te reverenciar, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.